O sujeito e o predicado são os termos essenciais de uma oração. Isso significa que, em termos gerais, para uma oração ser oração, ela precisa de um sujeito e de um predicado. Mesmo que em algumas situações o sujeito seja tido como inexistente ou indeterminado. Neste vídeo eu vou explicar qual a função desses dois termos, o sujeito e o predicado, e como identificá-los em uma oração. Desde pequeno a gente aprende que sujeito é aquele que realiza uma ação. Mas nem sempre a coisa funciona dessa maneira. Ele pode não fazer nada e mesmo assim continuar sendo sujeito. E ainda tem algumas vezes em que, no lugar de realizar uma ação, ele faz sofrer aquela ação. E nem por isso ele deixa de ser sujeito. E como é que a gente faz para identificar o sujeito de uma oração? É só você observar sobre quem ou sobre o que a oração declara, ou seja, sobre quem a oração fala. Por exemplo, na oração, o gato gosta de dormir na cama. Sobre quem é que essa oração está falando? É sobre o gato, então o gato é sujeito. Karina gosta de praticar Muay Thai. Essa oração declara algo sobre Karina, portanto, Karina é sujeito. O sujeito pode aparecer em 3 ordens na oração. A ordem direta, quando se deseja evidenciar mais o sujeito do que a ação praticada, e aí é quando o sujeito vem antes do predicado na oração. Por exemplo, as crianças adoram ouvir historinhas. As crianças é sujeito, que vem antes do predicado, né? Essa é a ordem direta. Na ordem inversa, que é quando se deseja evidenciar mais a ação do que o sujeito. Por exemplo, arrombaram o portão com a maior facilidade os bandidos. Aqui eu quis evidenciar o acontecimento, né? O arrombamento do portão, e não o sujeito, que no caso é os bandidos. E o sujeito pode ainda ser empregado no meio do predicado, é o que é chamado de ordem invertida. Apavorados, os passageiros desceram do avião. Independente da ordem em que o sujeito aparece na oração, o segredo para identificá-lo é sempre o mesmo: entender sobre quem ou sobre o que se fala na oração. E aí, ficou claro o que é sujeito? Antes de falar do segundo termo essencial da oração, que é o predicado, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que sair um vídeo novo no canal. Aproveita e clica também no gostei desse vídeo. Assim, o YouTube vai entender que ele foi importante para você e pode ser importante para outras pessoas. Agora vamos falar do predicado. Depois de identificado o sujeito da oração, nós vamos agora em busca de entender o que está sendo falado sobre esse sujeito? Qual é a informação transmitida a respeito dele? Essa informação é o predicado. De uma forma mais simples, já que você já aprendeu a identificar o sujeito, tudo que tiver na oração e que não for sujeito é predicado. Bora ver mais alguns exemplos. Oração número 1. Os dias de verão são muito quentes. Sobre quem é que eu estou falando nessa oração? Você pergunta assim: quem são muito quentes? Os dias de verão. Então, os dias de verão é o nosso sujeito. E o predicado é a informação repassada sobre ele, o sujeito, os dias de verão. Qual é o predicado? É que eles são muito quentes. Meu médico saiu de férias em agosto. Sobre quem a oração está falando? Sobre o meu médico. Então, meu médico é o sujeito. E o que foi que ele fez, de acordo com essa oração? Saiu de férias em agosto. Predicado. Foram embora os meus amigos. E agora, sobre quem é que eu estou falando, né? Sobre os meus amigos. Sujeito da oração. Predicado, foram embora. Com medo, a menina se escondeu debaixo da cama. Dessa vez, nós temos o sujeito no meio do predicado, que é a menina. É sobre quem a oração fala. Em outras palavras, quando você quer encontrar o sujeito, você pergunta quem. Quem fez isso? Ou quem sofreu essa ação? Sobre quem você está falando oração? E para encontrar o predicado, você pergunta o quê? O que você está falando, oração? O que você está falando sobre o sujeito? Espero que você tenha compreendido o que é sujeito, o que é predicado e como identificá-los na oração. Um grande abraço e até a próxima!